Hoje eu quero falar sobre uma dor, mas é uma dor diferente. É diferente porque ela não pode ser aliviada nem mesmo pelos analgésicos. E eu me refiro à dor causada pela injustiça. Quem sofreu essa dor sabe que ela é capaz de abalar profundamente o nosso estado emocional. Chega a alterar a nossa frequência cardíaca, prejudica até mesmo a qualidade do nosso sono, não é? Basta que assistamos os noticiários para nós percebermos que as pessoas estão sofrendo cada vez mais por não saberem lidar com os conflitos humanos. Aliás, as pessoas somente não. As instituições também estão sofrendo. Isso acontece porque elas não sabem como lidar com tantas e diversificadas demandas. Mas se nós prestarmos atenção aos processos judiciais, nós veremos que, no fundo, as pessoas reclamam pelo simples direito de pertencer, que nada mais é do que o direito de ser visto e respeitado pelo outro. É claro que, num processo judicial, elas expressam isso com outras palavras, não é? Mas o que importa é que, de um modo ou de outro, a injustiça tem por matéria-prima o conflito humano. E o que mais me preocupa é perceber que nós não fomos e continuamos não nos preparando para lidar com ele, nem mesmo para lidar com as suas consequências e muito menos para preveni-lo. E o incrível para mim, quase inacreditável, é que nós tratamos um problema que é nosso como se fosse do outro, daquela pessoa que irá resolvê-lo. É como se permanentemente estivéssemos terceirizando essa tarefa. Primeiramente, quando crianças, talvez por dever de obediência, a delegávamos aos nossos pais. E depois, já adultos, nós repetimos essa conduta, mas aí transferindo esse papel a uma terceira pessoa, o juiz. Foi assim, sensibilizada pela dor causada pela injustiça, mas também inquieta com a forma como as pessoas e as instituições lidam com o conflito humano, que eu escolhi a minha missão. O que eu faço? Bem, eu posso explicar assim. As pessoas me contam os seus problemas, eu ouço a parte contrária, aguardo que comprovem as suas alegações e depois eu aponto a solução que considero a mais adequada. Claro, eu faço isso com base num conjunto de condutas que, por convenção, são consideradas corretas. Como vocês percebem, eu lido com processos judiciais e com leis. Eu sou juíza de direito. Mas hoje eu não gostaria propriamente de falar sobre os processos ou sobre as sentenças que eu faço todos os dias. Não. Eu gostaria de falar daquele que está diante de mim, o ser humano. Se nós pensarmos que um processo judicial guarda importantes capítulos da história de vida de pelo menos 2 pessoas, e se nós percebermos que elas sofrem os efeitos daquela dor sobre a qual eu falei no início, parece razoável supor que elas não queiram prolongar o processo, não é? Mas nem sempre é assim. Não raramente as pessoas olham para mim e dizem preferir que eu, uma pessoa totalmente estranha, julgue o seu caso. É claro que eu admito e compreendo que nós não fomos educados para assumir este papel, nem mesmo para ver o problema sob o ângulo do outro, onde, de regra, o cenário é bem diferente. Nós também não nos conscientizamos de que, sendo nosso o problema, ninguém terá uma visão melhor para identificar os caminhos possíveis, e muito menos melhor discernimento para escolher um deles. E eu disse, ninguém, nem mesmo um juiz. Mas isso, eu confesso, eu não sabia desde o início. Quando eu iniciei minha carreira como juíza, eu achava que seria tão mais eficiente quanto maior fosse o número de sentenças que eu fizesse. Então, eu agi conforme o script e fiz aquilo que eu mais sabia, que era julgar, julgar
e julgar. Eu realmente achava que quando assinava uma sentença, estava resolvendo um conflito de verdade. E como eram muitos os conflitos, nessa linha de raciocínio, a consequência lógica não poderia ser outra, não é? Eu precisava aumentar a minha capacidade de produção. E quando eu vi, eu estava completamente envolvida nessa lógica perversa da velocidade. Eu cheguei até mesmo a me autodesafiar para tentar conhecer a minha capacidade máxima de produção. Eu queria saber quantas sentenças eu conseguiria fazer trabalhando o maior número de horas e minutos do meu dia. Claro, eu fiz isso por um tempo limitado, mas foi o suficiente para eu perceber que, definitivamente, o caminho não era esse. Não é nenhuma novidade que o número de processos que chegam ao Poder Judiciário todos os dias é imensamente maior do que o número dos que saem. Aliás, nem todos os que saem têm o seu problema efetivamente resolvido. Há casos em que nenhum conjunto de palavras escritas num papel teria esse poder. Uma sentença, por melhor que seja, ela pode muitas vezes agravar ainda mais aquele relacionamento, afastando as pessoas. Isso acontece porque, como numa disputa, a sentença confere a uma das partes o papel, o título de vencedor, e a outra, o de perdedor. E nós precisamos nos conscientizar de que, quando nós julgamos, nós potencializamos o sentimento da vítima. E, fazendo isso, nem sempre a ajudamos a resolver o seu problema. Tanto é verdade que, muitas vezes, mesmo depois de sentenciado o processo, a vítima continua sentindo aquela dor que está lá dentro, latejando. E precisamos, de uma vez por todas, nos dar conta que, enquanto a vítima sente essa dor, ela pode estar desperdiçando aquilo que nós temos de mais precioso, que é o tempo. Ele que sabe ser bálsamo quando bem administrado, também sabe ser veneno. E eu digo isso porque, na dose errada, o tempo pode comprometer significativamente a cicatrização das nossas feridas emocionais. E todos nós sabemos que elas doem muito mais do que qualquer outra. Mas, apesar de nós termos consciência de tudo isso, continuamos fazendo o mesmo. Nós precisamos, de uma vez por todas, mudar a direção. E justamente por isso eu gostaria de convidá-los, então, para ouvir a minha história sobre o momento em que algo aconteceu na minha vida e que fez com que eu mudasse completamente a minha direção. Lembram quando no início eu disse que estava tentando aumentar a minha produtividade no início da carreira? Pois é, naquela época eu me inscrevi num curso de pós-graduação em gestão. E lá eu aprendi muitas lições que eu aplico, inclusive, até hoje, mas eu só não imaginava que a principal delas viria no último dia. Estava eu lá na gráfica para apanhar a minha monografia, quando eu levei o maior susto. Naquela capa preta com letras douradas, onde deveria estar escrito o juiz, a gestão e a efetividade processual, não era exatamente isso que estava escrito. Estava escrito o juiz, a gestão e a afetividade processual. Nossa, dessa vez não eram as leis nem os livros, era a própria vida que estava me proporcionando um insight sobre o que realmente estava faltando. Mas afeto. A mudança dessa sutil letrinha da letra E, de efetividade, para a letra A, de afetividade, fez com que eu deslocasse completamente a minha atenção para o principal espaço de afeto onde ocorrem os maiores aprendizados, a nossa família. Afinal, é lá que desde cedo nós ministramos as primeiras e mais importantes lições aos nossos filhos, não é? É lá que, como pais, nós somos heróis. Às vezes, sem querer e sem perceber, podemos ser até vilões.
E é lá também, na nossa família, que nós somos, sabe o quê? Juízes. Bom, o fato é que o tempo passou e então eu percebi que eu tinha 2 missões. E o mais legal, o mais interessante é que elas têm um ponto em comum entre elas. Como juiz, eu continuo tendo muitos processos para resolver, é claro, e muitos mesmo, aproximadamente 8.000. E como mãe de 4 filhos, então eu perdi a conta de quantos problemas eu tenho a resolver e a enfrentar todos os dias. Mas o que nós precisávamos perceber é que nesta coincidência, nesta semelhança, há um aprendizado gigante, porque eu me dei conta que eu precisava ser o meu melhor em ambos os papéis. E para ser o melhor em ambos os papéis, eu precisava, sim, inverter completamente a lógica. E foi o que eu fiz. Resolvi, então, diante de uma tarefa tão difícil, não mais como juíza, tentar ser uma mãe melhor, mas como mãe, tentar ser uma juíza melhor. Antes, eu acho que quase que intuitivamente eu interpretava em casa o papel de juíza. E eu imagino que vocês devam estar pensando, pobres dessas crianças, não deve ser fácil ser filho de juiz, não é? Há grandes chances de que vocês façam o mesmo. Ou então eu pergunto, diante de um problema qualquer, de um desentendimento em casa, ou quando o filho não atende uma determinação dos pais, o que vocês fazem habitualmente? Eu imagino que vocês repreendam o filho, ou que o deixem até por algum tempo sem tecnologia, não é? Pois é, vocês estão fazendo o mesmo que eu, julgando. É claro que nós temos que estabelecer os limites para a boa formação do sistema de valores dos nossos filhos. E disso nós não podemos abrir mão. Mas, ao fazer isso, nós não podemos deixar de educá-los para o exercício da autonomia, o que é muito mais difícil. Porque neste campo da autonomia, há um espaço sagrado, que é o espaço da liberdade. Liberdade para cada indivíduo ser quem verdadeiramente é, consciente dos seus deveres, das suas ansiedades e dos seus anseios. Eu tenho para mim que só assim os nossos pequenos cidadãos conseguirão descobrir como desenvolver essa incrível habilidade que é saber conviver em sociedade. E digo mais, parece-me que é justamente aí que está o problema. Porque, como pais, nós temos sido muitos juízes. Nós precisamos, de uma vez por todas, deixar que nossas crianças subam de nível no jogo real da própria vida. E eles só conseguirão fazer isso se nós não continuarmos jogando por eles. Tenho para mim que eles só evoluirão, só conseguirão alcançar esse nível tão alto do jogo quando descobrirem o verdadeiro aprendizado que há por trás de cada conflito. Agora eu entendo porque numa audiência, muitas vezes, as pessoas olham para mim como olhavam para os pais na infância. Parece não terem se dado conta do potencial que cada um tem dentro de si, de ajudar a buscar a melhor solução para resolver aquele seu problema, talvez de uma forma que nenhuma sentença jamais pudesse sequer imaginar. Aliás, já há estudos que comprovam que quando uma pessoa participa da tomada de decisão, são muito maiores as chances de que ela cumpra o combinado. E isso acontece porque quando nós participamos, nós estamos pertencendo. Quando nos obrigam, não. E esse é o resultado da pesquisa retratada no livro A Estratégia do Oceano Azul. Bom, mas o fato é que depois de me dar conta de tudo isso, eu passei a ter um problema. Porque para ser coerente com tudo o que foi dito aqui, eu precisaria mudar também as minhas atitudes como mãe em relação aos pequenos e inúmeros conflitos que acontecem no dia a dia, mesmo em família. Nem é difícil imaginar por quais motivos discutem 4 filhos no curso da sua adolescência, não é? Quem tem filho sabe, mas para quem não tem, eu digo que eles brigam até mesmo pelo lugar de se sentar à mesa. Mas então o que eu fiz?
Diante de um conflito qualquer, eu contive o meu impulso de dizer o que eu considerava certo. E realmente eu admito que é muito mais fácil e rápido, né? Mas ao invés disso, eu incentivei as crianças a analisarem o problema e a levantarem diferentes alternativas de solução. E eu digo mais, estas alternativas muitas vezes não seriam nem mesmo imaginadas por nós, julgadores, quer seja como juiz, quer como pais. Isso me faz lembrar o repetido episódio das brigas que ocorriam quando eu ia buscar as crianças no colégio. O que era para ser um momento de encontro, de alegria, de afetividade, se transformava num momento de estresse, porque eles sempre brigavam pelo direito de se sentar no banco dianteiro. Como nenhuma das alternativas de solução que eu propus tinham dado certo, até porque, para mim, parecia suficiente um simples revezamento, eu os desafiei a tentarem encontrar uma alternativa de solução. E eles fizeram isso. Analisaram todas as variáveis, por exemplo, em qual dia da semana determinado filho não regressaria para casa por conta das atividades extracurriculares. Enfim, eles criaram um critério que consideraram justo. Às vezes, eu, quando vou buscá-los no colégio, nem mesmo sei de quem é o dia de se sentar naquele banco dianteiro, mas isso também já não importa, porque eles sabem e respeitam. Então, se como mãe e como juíza, eu pudesse dar um conselho a vocês, pais, eu diria o seguinte: amem seus filhos. Abracem fortemente seus filhos. E nesse ambiente da mais pura confiança, incentive-os a se colocar no lugar do outro, a ouvir o outro, a analisar o problema sob diferentes perspectivas e depois a discutir sobre as possibilidades de solução. E eu garanto a vocês que mesmo que eles nunca tenham lido sequer um artigo de lei, aliás, mesmo que eles nem saibam ler, eles já terão condições de desenvolver seu próprio senso de justiça. Este, para mim, é um dos maiores e mais importantes legados que podemos deixar às próximas gerações. E eu concluí isso quando descobri que melhor que a expectativa de uma decisão dada por um terceiro é a sensação de ter ajudado a lapidar a própria solução, como se estivéssemos encontrando o remédio que vai curar ou aliviar a nossa dor. Se esta fosse uma lei, seria impossível revogá-la. A pergunta que fica é: precisa ser lei? Não, nem nós precisamos ser juízes. Obrigada.